e vou reiterar, tá? Introdução, a introdução em qualquer trabalho, seja ele artigo, seja ele o TCC, seja ele a tese de doutorado, seja ele, um, enfim, qualquer documento acadêmico, é a última coisa que se escreve, tá? É a última coisa. Bom, então, mas em todo caso, tu botou ali uma introdução que para mim eu acho que tu pode até usar é isso que tu escreveu aqui na apresentação do programa, tá? Eu acho que isso é algo interessante, que a gente pode aproveitar, ok? Tá, Tá. A outra coisa, assim, que já vou também te colocar, né? Uma coisa, Marco, é a gente interpretar a realidade, ter ideias e se comunicar com as pessoas no nosso cotidiano, tá? Aliás, depois eu vou te mandar aqui, eu abri um canal no YouTube, aliás, eu já tenho um canal no YouTube há muito tempo, né? E gravo minhas aulas e deixo lá. E compartilho com os alunos, aquela coisa toda. Mas agora eu tô abri um canal de comunicação mais pública para discutir questões educacionais, né? E tenho feito vídeos de 10, 15 minutos, né? E colocado público, então o canal é a Educação no Brasil, né? Essa é um pouco para discutir as questões educacionais do nosso país, tá? Então, ali eu posso falar expressões cotidianas, gírias, dar a entender e tal. Bom, isso é uma coisa, isso é comunicação. A outra coisa é um texto acadêmico, tá? E no texto acadêmico, a gente não escreve como fala, tá. tá? Então, eu marquei ali algumas expressões, você deve estar vendo ali, né? Algumas coisas onde eu digo, olha, cuidado que a gente não escreve como fala, tá? Então aí nós vamos ter um cuidado, se na hora da escrita, de do uso com o uso das palavras, com o uso, como é que a gente elabora, não é? Que palavras eu busco para significar, para, em termos das expressões que eu vou usar para publicizar as minhas ideias, tá bom? Então não dá. Então eu gostaria, não se trata de ser, eu acho que a gente pode ser familiar, usar expressões familiares, né? Ter uma escrita cujo leitor se sinta familiarizado, até mesmo se identifique com a nossa escrita e, portanto, goste de ler o que a gente está escrevendo ou o que a gente escreveu. Tá? Isso é possível, não tem problema. Para isso está aí, né, a etnometodologia, para isso está aí a etnografia, que tem essa forma de apresentar, não é, muito familiar, porquanto descritiva da realidade, trazendo, não é, essa forma muito próxima, né, de expressar as ideias, né? Sim. Mas sem que isso caia numa linguagem mais, como se diz, de gíria, de coloquial e tal, até mesmo coloquial. Então a gente tem que ter um cuidado com isso, tá? Então eu vou te pedir sempre a observar isso. Eu coloquei ali alguns pontos, não é? Ah, cuidado, né? Aí eu mesmo, alguma coisa, eu até já alterei o texto, tá? Tá Tá em ótimo. vermelho, né? Uhum. Então, quando tu fala ali benesses, não, né? Benesses não é uma palavra que a gente possa estar, né? Sim. Mesmo que na época, aí eu alterei ali a redação, né? Não tenha sido possível notar os benefícios que o programa, não é, acabavam por congregar a minha formação, tá? Mas benesses eu já acho meio estranho colocar ali, tá? Ah, perfeito, professor. Então, assim, depois aí tu vai falar o seguinte: entretanto, nos dias atuais, o autor produziu um estudo, o autor
Não, acho que dirigimos a nossa atenção ao estudo desse programa, tá? Porque tu não é autor ainda, né? Sim, Tal. Não, até tu tem a autoria do texto, não tem problema, mas não fica, não é? Eu acho que aqui a gente poderia mudar, sabe? dirigimos, o senhor acha? Ou comecei, eu trabalho em primeira pessoa singular. Na verdade, o ideal é sempre trabalhar na terceira pessoa singular, tá? Então, dirigiu-se a atenção para o estudo, né? Ou melhor, ou primeira pessoa singular, tá? Eu acho que não. Entretanto, nos dias atuais, né, conferir maior atenção ao estudo desse programa e tal, para, para saber em que pé não, tá? Tá, Esquece o pé. sempre tá, tem Isso a gente tem fala, mas a gente não escreve. a quantas anda? Não, Isso, quantas anos, em que pé está? Não, não é em que pé está. que medir. Ah, que isso. Ah, Não, 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 tá? Nós vamos ali. professor, eu sou um homem do povo, professor. Homem Tá, do deixa povo. isso pro Lula, tá? Deixa isso pro Lula. Ah, Nunca antes na história desse país, professor. não, não, deixa isso pro Lula. Aliás, o Lula agora ele anunciou, né, a candidatura do O Alckmin, Alckmin a vice, né, e eu vi tal. que o PSB tinha mandado a carta, eu não vi que ele já aceitou Não, ali. não, já oficializaram, Aí, ó, agora é só pro forma, né, passar para o executivo dos partidos e vai fechar coligação grande ali, hein, professor. vai, né, Eu acho que até o PSOL vai abraçar a causa, hein. como é que é? Eu acho que até o PSOL vai abraçar a Não, causa, mas normalmente. se o pessoal não abraçar, é muita burrice, né? Pois é, mas é que normalmente o PSOL lança candidato, né. Mas olha, sinceramente, eu acho até Lança só para fazer chama. razoável, desculpa fazer um parênteses aqui breve, Sim, eu acho a estratégia de lançar candidato para disputar a perspectiva de interpretação da realidade e de propostas para o país, eu acho da vida, eu acho importante, sobretudo para um partido que precisa, não é, alargar visibilidade, né. visibilidade e ganhar adeptos na sociedade. Muito bem. Só que uma coisa é fazer isso, não é, em uma conjuntura normal. A outra coisa é na conjuntura que vivemos, entende? E agora é momento, e por manter essa visão mais obtusa, não que eu não despreze as ideias do pessoal, eu acho que as ideias do pessoal eu comungo 90% das Sim, ideias, entende? claro. Agora, não foi por outro motivo que o Marcelo Freixo, uma das principais lideranças do PSOL, saiu do PSOL e foi para o PSB, Sim. justamente por essa falta de visão, essa visão, E a né, e até tosca, e até né? da própria dos próprios eleitores, né, professor, porque uma coisa é tu se candidatar pelo PSOL, a outra é pelo PSB. Na minha opinião, isso muda muito. Eu acredito que, por Aham. exemplo, a nossa amiga Manuela Dávila é uma das que não ganha Porto Alegre por causa do partido dela. É, então tem que Sim, saber um pouco, saber lidar. não é, em que campo tu estás, onde é que, né, por onde tu transitas, Sim, e porque a perspectiva é se tu quer alargar a possibilidade, alargar o alcance da tua voz, exato. não é? E é isso. Eu acho que esse movimento, o Freixo, acho que tem bastante lucidez nesse sentido, e outros para saber, olha, vocês não querem? Sinto muito, então estou indo embora, porque não dá, quer dizer, hoje o país, as necessidades do país, da conjuntura política, não é, acho que tem que deixar de lado interesses mais pontuais, entende? Sim, Aquela velha máxima em política que eu considero sempre, né? Há que saber discernir qual é o teu interesse imediato e qual é o teu objetivo final, entende? Então, entendi. dá para o interesse imediato sobrepujar o objetivo final. Eu acho que o objetivo final, o mais importante hoje, é derrotar a extrema-direita, né? Esse é o grande objetivo, É o né? grande Quer dizer, para poder minimamente. Hoje tem dois dados hoje, né, que saiu na imprensa hoje. A maior inflação do meu mês Deus. de março dos últimos 28 anos. Estamos aí Chega a a me arrepiar agora. quase 12% já, tá? E outra, né, temos aí o indicador dos maiores desmatamentos na Amazônia no último período, nesse mês de março.
Então, só por isso, quer dizer, para lembrar duas situações, né? Quer Uhum. dizer, é absurdo, entende? Quer dizer, estamos vivendo uma destruição do país. E não é uma porque a questão ambiental, a Amazônia, a questão, quando fala de desmatamento, eu estou falando de algo irreversível. Claro. E quando eu falo de inflação, eu estou falando do comprometimento da qualidade de vida das pessoas, do Muda tudo. tempo vivido, presente, e que não volta. Muda tudo, Entende? né, professor? Muda É tudo. tudo, para tudo, para tudo. Então, isso são coisas assim que. Não vou nem falar das outras coisas, sabe? A gente E a poderia fazer uma lista aqui interminável, né? Mas ah, é isso. Então, só para fechar o parênteses, não, tal, mas eu compactuei quando o Freixo saiu fora do partido, porque né? tu viu a pesquisa? Ele tá na frente lá, À frente lá no Rio, né? pau a pau. Então a É chance é isso, boa, né? A chance é boa, então tá certo. claro, né? Olha, e um abacaxi, né? Porque o Rio de Janeiro é um Nossa, abacaxi. todos foram meu, os últimos todos os governadores cadeia. Isso É, é muito bizarro, professor. não, não é só isso, é que lá é assim, ó, é a máfia, né? Não, lá é terrível, lá é É terrível. terrível, é terrível. Vai construir qualquer coisa lá. Não, ele anda sempre de carro blindado, né? Porque ele é. Claro, Enfim, ele é visado, né, imagina, uma né? das melhores amigas dele também, morreu daquela maneira, porque era É, visado, né. E então. o e em São Paulo, assim, o discurso é bonito, né, do Boulos, né, tipo assim: "Ah, abro mão da minha candidatura para apoiar o Haddad", né, Uhum. a volta do governo de São Paulo. Mas é muito doido, né, o Boulos era um cara que foi um baita de um candidato a prefeito, por pouco não bateu, mas talvez não bateu por causa do partido em si, e aí ele abre mão para virar deputado, né, professor. Então Mas eu acho que aí também tem um pouco dessa. Pode até ter um interesse pessoal, nunca. Eu não acredito, não é? Até do ser altruísta, não é? Está conectado com o interesse pessoal, entende? uhum, Por mais altruísta que tu seja, o ato de ser altruísta, não é, faz bem a ti mesmo. claro, Então, portanto, tem perfeito, também uma implicação pessoal. Isso é inevitável, né, e tal. claro. Mas eu acho que aí também tem a perspectiva de crescimento do PSOL, né? Sol, Porque ele, eu acho que deve ter uma votação expressiva é e deve arrastar, levar mais né, gente com ele, né? o efeito Tiririca, né. Eu acho que é isso, né? E que, enfim, diante da legislação eleitoral, é isso que se apresenta e vamos lá, né? Exato, Se estamos no jogo, vamos jogar pelas regras do jogo, tá. né? E outra, a gente sabe, né? Nesse país aqui, eu lembro o Milton Santos, tá? Não adianta. Não é ONG, não é trabalho voluntário, não é coletivo de pessoas que vá construir cidadania nesse país, né? Com o grau de desigualdade, de pobreza, de miséria da população, é o Estado. É o E Estado. o Estado, dependendo quem ocupa. Sim, Portanto, vamos ocupar, né? Porque senão, né? Tá aí as bancadas da Bíblia, da bala, né? agronegócio, de tudo. Do agronegócio, todos os caras se organizando. Isso é da vida e é antigo. Sim, Então vamos lá. Do contrário, tu vai ficar chorando pelos cantos, e aí não resolve, entende? não faz Não sentido. resolve, né? E tal. Bem Mas pensado. é isso, eu estou animado, eu acho que. Otimista, professor. Eu estou otimista, né? Mas eu acho que a gente vai ter que trabalhar muito, viu? Eu eu Trabalhar tô muito. eu ando otimista também, eu acho que Né? para Tu mim atua, tu atua partidariamente? Não. não, eu tenho muito interesse em atuar, mas não pelo PT. Eu Uhum, tenho alguns amigos que são, da turma do Getúlio, do Ciro, e uhum, eu já fui professor, eu era do PTB, mas aí quando o Jefferson tomou as rédeas do partido para ele, na uhum. minha cabeça ele destruiu o partido e não tinha como ficar ali na volta, entendeu. Não tinha Ah, como estar ligado a ele, era impossível. uhum, Ele era uhum. muito doido. Mas eu milito desde sempre, né, meu pai me fazia pegar a bandeira do Olímpio e ir nas esquinas bandeirar com Ah, ele. Meu pai é legal. de chão de fábrica, Campo Bom Ah, ali, entendeu. ah. Até hoje eu dou livro do Lula para o meu pai, ele fica bem faceiro. Não, eu sou filiado ao PT desde Claro. os meus, cara, acho que desde 87, 88. Ah, é tempo, hein, professor. Não, Participou é de tempo.
Chegou a participar aqui em Porto Alegre de alguma prefeitura aqui de Porto Alegre? Em algum mandato desses que Não, teve? eu militei muito em Alvorada, né? Eu Morado. comecei minha trajetória em Alvorada, Uhum. profissional como professor, e lá atuei no partido, fui vice-presidente municipal do partido, fui Ah, não? no governo do PT da Estela, fui secretário de Educação durante 8 anos, não é? Estela Maris. Não, não, é a Estela Beatriz Farias Lopes, que Ah, tá agora é bem. deputada, né? Ah, ela Agora é tá bem, deputada. então. E ela voltou à Assembleia. E atuei na vida partidária, participando da executiva, de reuniões de diretório, Sempre vivi a foi. vida partidária até 2004, até 2005. Ué? É. Depois de um tempo? Não, depois a vida universitária não permite, né? É verdade. Isso aí é um fato. Não é que não permita legalmente, não permite porque tu te consome na atividade universitária, entende? Pesquisa e leituras e aulas e programas, eu coordeno o PIBID, atividades administrativas na universidade, enfim, não Ela teve fica como. muito envolvida, né? Não tem como. Não, não tem como. Ou tu faz uma coisa, tu faz outra, Mas né? é bom, né, professor? É bom estar envolvido, né? É Não, eu importante. falo, eu falo assim, eu acho que a gente tem que ter uma atuação no espaço público, entende? Me lembro sempre do discurso do Péricles, lá durante a Guerra do Peloponeso, onde ele vai dizer que aquele que só cuida da sua vida privada e não dá a mesma atenção às coisas públicas é considerado pela sociedade como um inútil, não serve para nada, entende? Então, acho, Foi né? forte. Foi forte. E essa questão da atenção para as coisas públicas não é algo interiorizado pelo padrão da personalidade do brasileiro, entende? Quer dizer, nós cuidamos da coisa da casa e não cuidamos das coisas da rua, né? E Verdade. isso tem a ver com a debilidade da nossa formação política, entende? Nós não fomos ensinados a isso, a nos ocupar das coisas da rua, né, das coisas de interesse público. E, aliás, demonizamos a política, né? Fazemos muita confusão, somos ignorantes, e, portanto, assumimos uma posição de passivos, né? Sim. Por usar uma expressão do Paulo Freire, nós temos medo da liberdade e, portanto, queremos ser tutelados. Por que nós temos medo da liberdade? Porque se eu assumo a liberdade, eu assumo também a responsabilidade. E Sim. aí eu não quero ser responsável. Sim. Eu prefiro ser um, um infantil, prefiro ser uma criança, não é? Em termos simbólicos, e que alguém me conduza pela mão. Por Claro. isso essa noção toda de um salvador da pátria, essa expectativa, né? Por isso que se vota nesse ou naquela pessoa e tal, para ser o meu líder, meu não sei o quê. Então é isso, é uma infantilização da política, da participação política da população, né? Que tem, então, a aversão, não discute política, né? Tem aversão à política, Sim. entende? Aí quando tu tenta trazer os caras, bah, política e futebol não se discute, mas é óbvio. Quer dizer, é uma heresia isso, entende? Quer dizer, eu acho que se discute religião, se discute futebol e se discute política também. Qual é o problema? Qual é o Sim. problema? E aí, Sim. então, eu E o acho importante que a gente tenha atuação no espaço público, bom seja mesmo. numa associação de moradores, seja no CTG, seja numa, no conselho escolar de uma escola, seja no condomínio do teu prédio onde tu mora, no sindicato ou num partido político também, Por que não? entende? Eu acho que o partido político é essa agremiação que se organiza para ocupar postos no Estado. Eu acho saudável isso, entende? Saudável. Ontem eu estava falando com um colega de trabalho, daí eu sempre levo minhas ideias para eles, né? Claro, é uma gente assim, gente boa, mas que não tem tanta formação, não tem tanto interesse pela leitura, em se aprimorar. Daí ele falando assim: "Não, político é tudo igual, por isso eu voto sempre em branco ou nulo". Eu falei: "Não, tu pode não perceber, assim, ao olho nu às vezes, mas toda vez que tu elege alguém ou deixa de eleger alguém, muda toda a tua vida". O que nós estávamos falando agora da inflação, né, professor? O preço das coisas lá em cima, isso é Claro. política. Tem que perguntar para ele, olha, tu acha que a inflação é algo do que do acaso? Exato.
Alguém tomou uma decisão em algum lugar e isso afetou a As economia. Então, políticas de preço da Petrobras, pô, os cara que adora claro, dirigir, meu, tudo claro. Então, isso tudo tem implicações. Quer dizer, vou pegar agora a extinção da linha D43, né, que leva os o alunos ônibus. para o campus. Alguém tomou uma decisão e Exato. foi na política. Então, e assim por diante. Entende? A E gente poderia. imagina, ele pode pensar assim: "Ah, mas eu não uso esse ônibus", mas a daqui ele tem uma filha, daqui a pouco ela poderia estar usando esse ônibus, ela poderia estar Mas usando essa aí linha. tem que apelar também assim, mas é o cúmulo do egoísmo isso, né? É, mas é que nem o senhor disse, né, a gente quer cuidar do nós. Na rua É, a gente vai: "Vamos deixar passar". deixar o. Mas aí são, enfim, Bom, um pouco da nossa realidade. Mas vamos lá, Marco, vamos voltar aqui. Eu vou ser mais rápido, tá? Porque o tempo está tá, passando e eu tenho compromisso em seguida. sem problema. Assim, ó, então acho que tem que cuidar isso da escrita, A tá? escrita, vou melhorar. Tá. Ah, aí eu queria, ao final ali da introdução, eu vou colocar já coloco uma frase que vai ser nodal aí, que nós temos que dar uma guinada na teu problema e tudo mais, tá? Tá. Aqui temos que considerar que estará analisando a implementação, o significado do programa em sua execução. E aqui tu tens que, então, até mesmo para a aplicação teórica, depois tu vai ter que ler sobre o ciclo de políticas públicas, se já não leu, e considerar aqui, não é, a esfera da implementação. Tu vai ver como é que se deu a implementação, tá? Na sua execução, como é que se deu lá a implementação, como é que está acontecendo. Então, aqui tu tens não é, não é se está ajudando, se não está ajudando, né? Tu vai ver o efeito, mas aí tu vai pesquisar, vai entrevistar, tu vai ver como é que Perfeito. aconteceu e como é que se implementou, quem decidiu, não é? Onde é que foi implementado em Canoas, em quais escolas, se foi em todos, se não foi em todos, se não foi em todos, por que não foi em todas, procurar compreender como é que se deu a implementação, tá? Ali na delimitação do tema, aqui tu tem mais um objeto, não é bem o tema, né? Quer dizer, o tema tu tem que discutir, eu acho, muito do tema está nisso que tu chamou de introdução. Tu está situando aqui, né? Hum, Então, na verdade, o tema são políticas públicas de educação, né? Mais especificamente, o de esporte na educação, né? Esse é o tema, tá? Mas aí tem que desenvolver. Então, o tema vai até antes ali de até tirar aquela palavra introdução ali, tá? como é que O problema, aqui entra a questão do problema, eu já aponto ele. Tu não vai ver os efeitos, tu vai ver como é que se implementou a política, tá? Como é que se deu nas cidades brasileiras, o caso de Canoas. O caso de Canoas, né? Os objetivos, aí eu sempre tenho que trabalhar com verbo. Aí eu já fiz várias sugestões aí de objetivos, tá? tá, Ali, a metodologia, onde é que está? Não, não, a metodologia tudo bem, tu tem ali técnicas, mas ali eu vou aprimorar. ali tu tens que, na verdade, é um estudo de caso que tu vai fazer. Tá, É um estudo de caso, que é como é que é o caso de Canoas. E aí tu vai ver o que diz a literatura sobre estudo de caso. Eu mesmo vou te mandar material sobre isso, tá? perfeito. Sobre estudo de caso. Vou botar aqui, já vou te mandar no WhatsApp, pode ser? Pode, perfeito. Tá conectado aqui. Tá. Ainda Deixa eu não ver aqui. Tá, calma aí. Calma aí, vou botar. chegou? Chegou aí?
Chegou, chegou. Mandei 2 materiais, mas tem Obrigado. mais, tá? Mas eu acho que isso aí para Para já começar, dá para tu tá, perfeito. Então, Já estou voltando mandando lá, para o tá? Kindle. Deixa eu os objetivos ali, o objetivo geral, né? Bom, se o meu problema é como se deu a implementação do programa em Canoas, não é? Como é que está funcionando, enfim, e tal, o objetivo seria identificar os elementos que caracterizam a implementação do programa nas escolas públicas. Aí tem que ver se é municipal, estadual, estadual também não. As escolas É. são municipais. Tá, então é municipal. Então, as escolas municipais de Canoas, tá? Então, depois, não é se os índices de aprovação ou reprovação melhoraram. Tu vai verificar quais os benefícios educacionais do programa. Tá, Aí tu vai identificar lá na análise documental, né, nos registros da escola, os indicadores de aprovação e reprovação. Isso é uma informação. A outra coisa é as entrevistas que tu vai fazer, tu vai perguntar, olha, na opinião dos professores, enfim, da direção da escola, se houve benefício, o que, que mudou, o que, que não mudou, perfeito. ok? E o último ali é compreender que aspectos a implementação do programa favoreceram ou não processos democráticos nas escolas. Quer dizer, então tu vai aí dependendo aqui esses objetivos é que vão definir o conteúdo do teu guia de entrevistas que você vai fazer com os atores, Entendi. tá? As professoras, a direção da escola, ou mesmo até pais de crianças, ou mesmo alunos, tá? Alunos, a gente tinha definido que era mais complicado, né, É professor? mais complicado, enfim, mas tu pode fazer o seguinte, tu pode observar, ir Tá. à escola e tu pode observar aulas, por Uma exemplo, nota, do programa. E tá. aí usar isso como uma técnica de coleta de dados também. Tu vai observar as aulas. Porque uma coisa são o que as professoras dizem, outra coisa é o que acontece. Sim. Tá? Então, ali, eu nem entrei na justificativa ali, depois eu acho que Não, tá. tem que ver, por exemplo, tu pode fazer a justificativa na perspectiva desse programa em relação da garantia da educação como um direito. E aí tem uma discussão que pode ser apresentada aqui como justificativa, entende? Ou mesmo até na análise, usar a dimensão não é, em que medida esse programa não é, dialoga com a garantia do direito à educação, tá? Mas, enfim, essa é uma ideia somente. Claro. Tá, perguntas, dúvidas? Hã, não, eu tenho uma pergunta técnica, na verdade, que, assim, eu queria saber, se existe um número de páginas que tem que ter o nosso Tem desenho? em torno de 50, tá? Mas Não, do desenho ou do TCC em si? projeto. Ah, não, do TCC? Do projeto? É, do Não, não, projeto. o projeto a gente vai pensar em umas. Eu vi na internet, mas a internet é muito mentirosa, né, professor? Não, de 12 a 15 páginas, Ah, tá. tá? Perfeito. 12 a 15. Mas eu acho que tem que fazer uma discussão aqui, está faltando uma discussão, uma revisão biográfica, né? Tá, Quando fala aí do tema, da apresentação do tema, tu tem que mostrar para o leitor que tu olha, que tu domina o tema, tá. entende? Entendi. Então falta aqui leitura sobre o programa Segundo Tempo, estudos que já se desenvolveram, tá? Sim. Então, Posso trazer no nosso desenho, no nosso projeto, referências? É tranquilo? Botar referências? botar, citações, no caso. Citar Até outro. pode, não tem problema, até pode. Ó, mas o que tu tem que te preocupar agora é em ler sobre. Tá, Tu tem que apresentar aqui que tu domina o tema, tu vai ler sobre o. Deixa eu ver aqui que eu. Tá, vamos. Deixa eu fazer uma investigação rápida aqui. Tá?
Ó, já achei um artigo aqui, ó. Artigo de 2017. Programa Segundo Tempo, mais educação e incentivo ao esporte. Um legado para as políticas públicas de esporte e lazer. Aí é um artigo, entende? 2017, tá? Eu vou te mandar aí. Tá. Esses artigos são bons, né, professor? Às Não, vezes, tem que ler o que o pessoal escreveu, entende? Tem que e às ler. vezes dentro deles ali, tu acha outros materiais que são. Claro. Tá, Eu achei ele aqui, professor. achou? Aham, da e-revista União Oeste BR. Isso, isso. Ah, já baixei aqui o PDF. Tá, então tá. O que mais aqui? Deixa eu ver. Não, então tu vai encontrar aí, tu tem que ler, entende? Tem que ler sobre isso. Ó, os programas Segundo Tempo e Mais Educação, uma parceria para a inclusão social por meio do esporte na escola em tempo integral. Esse aqui é outro, de 2013, tá? Consegue me mandar o link, professor? Ah, já te mando. Pode ser só o link, que daí eu baixo. Claro, claro. Estou mandando aqui pro meu negocinho de leitura. Ó, achei outro aqui também. Vou mandar o link. Maravilhoso. Baixando aqui. Tem um documento aqui, diretrizes do. Isso é um documento do. Ah, olha, todo o programa, com 30 páginas, vou te mandar também. As diretrizes do programa É. é o mais atualizado, é o de 2020. Eu tenho 2013 esse aqui. Acho que tem um mais atualizado, professor. Ah, sei lá, dá uma olhada aí. Dá uma olhada. Deixa para ti, tá? Lembra que acho que eu até comentei com o amigo que eles começaram a instalar EAD no programa devido à pandemia, né? Aham, Sim, aham. EAD. Não, interessante. É. Aqui, achei outra. O programa Segundo Tempo na Educação se desdobramento no esporte no contexto escolar na perspectiva dos professores da educação física, tá? Então, eu acho que são dimensões que você pode explorar. E cada artigo desse, tu escreve um parágrafo. Perfeito. Ah, um, dois parágrafos no máximo. E, claro, tu tem que ler eles e ver no que tem confluência, entende? Daqui a pouco tu pode usar os argumentos que eles trazem e citar um ou dois, três artigos do mesmo argumento, Vendo o tá? que encaixa, né? Claro. Olha aqui, Fundamentos Pedagógicos do Programa Segundo Tempo. Então, aí ó, já dá para te divertir. Mas precisamos trabalhar em cima, viu? Hoje é 8 de abril. Isso é, professor. Vou, O tempo vou está dar um gás. passando. Vou dar um gás, vou dar um gás, prometo. Prometo Tem pro que... amigo. E não é Não, promessa de e político, hein? naquilo que tu for escrevendo, tu vai me mandando, Ótimo. entende? Enviando. Aí, achei aqui. Ah, achei um outro aqui muito legal também. Não tem coisa para ver. Ó, só aí já tem uns 6, 7 materiais, tá?
Esse programa é muito grande, né, professor? Quer dizer, É, agora ele não está tanto, mas ele foi muito grande. então uma coisa que tu pode dizer ali na metodologia, não é, também, é o que tu usou, né, para... Ou tu pode ir lá no Cielo, né, no repositório, ou no repositório da CAPES, dar uma olhada, não é? Aqui tem... Ah, nossa, tem bastante coisa. Tem muito. Tá, mas o último aqui deu. Boa. Então, para tu dar uma olhada, ok? Perfeito, professor. Aí, bom, deixa eu te dizer, trocando de saco para mala. Pode falar, professor. Ah, só um segundo. Claro. Vê esse último e-mail que eu te mandei agora. Último WhatsApp. Último zap. Último. Olha aí, ó. Já abri aqui. É um vídeo, é um Inscrito eu vídeo, já sou. é um vídeo meu, tá? Aham. Mas tu não Educação. vai ver agora, tu vai ver depois. Vê? Não, deixa eu te dizer, tu viu ali na chamada no WhatsApp, no mensagem, que eu estou abrindo um canal público, né, como eu te falei antes, Sim. para discutir questões educacionais. Aí são vídeos de 10, 15 minutos, e agora o primeiro aí é para tratar, eu ainda hoje vou postar outro, eu trato sobre a questão do retorno às escolas, né, dos alunos, e o comportamento mais ou menos estranho, né, que os alunos têm manifestado, não é? Nesse retorno não vou dizer de indisciplina, mas de dificuldade de concentração, de dispersão, de questionamento dos códigos de autoridade da escola, enfim, mas que não é bem assim, enfim, né? Aí eu faço uma digressão. Ontem eu dei uma entrevista para a RBS sobre esse Ok. tema, tá? Deve sair no Jornal de Almoço, não sei se hoje ou segunda-feira. Depois dá para upar ela no YouTube, no É, teu próprio canal. aham. Eu vou, mas enfim, e hoje eu já fiz três vídeos hoje de manhã. Um sobre a relação da escola e as eleições, o outro sobre a dimensão da socialização escolar e a sua contribuição para a sociedade democrática, e um outro sobre a democracia na escola. Né? Vou estar postando aí na sequência. Tá produzindo a torta e a direita. Um pouquinho, um pouquinho. Não, Mas faz é bem. isso aqui, eu Isso acho é que é bom até. Às uma vezes, forma da gente contribuir para a democratização do conhecimento e levar o tema da educação para o cotidiano das pessoas. Então, sempre é bom, se puder divulgar o canal também, né, e tal, claro, deixa para mim. é melhor. Sabe que eu Então, tô dando um oi. tempo nas redes sociais, né? É, tá bom, Porque, Marco. Só que o teu foco agora é o projeto, tá? Então, exato, esquece o resto, tá? tá, E foca no projeto. projeto, ok? Perfeito, Na professor. medida que for avançando a escrita, me manda. Te mando. Deixa para mim, professor. Obrigado por tudo, tá, Então, professor? tá. Ficamos por aqui, na sequência eu te mando a gravação, tá Tá, bom? qualquer coisa o senhor pode me mandar um zap. Valeu. Tá bom, um abraço, tu também. É nóis. Tchau.